aí, lindezas e lindonas, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez com volta às aulas, como eu tinha prometido para vocês. Tô muito feliz de trazer essa peça, afinal de contas o Natal foi embora, mas o volta às aulas, ó, tá batendo na nossa porta e a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro essa época do ano também. A gente já teve uma live aqui no começo da semana que a gente fez um saquinho de roupa suja. Se você ainda não assistiu, vem no meu canal para você assistir. E agora a gente vai fazer esse lindo kit higiene aqui que, olha, gente, ele é muito prático. Ele é transparente na frente e ele aqui por dentro também é impermeável. Eu até trouxe aqui alguns itens pra gente colocar, ó. A gente pode colocar aqui uma toalhinha de boca, dá pra colocar uma pasta de dente, ainda dá pra colocar a escova também, tá? Ainda dá pra colocar um fio dental aqui, gente. Você fechou aqui, olha, colocou na bolsa, não é um item muito grande, dá para colocar na bolsa tranquilamente, fica super organizado e super higiênico. Antes da gente ir para o passo a passo dessa peça linda, em que a gente vai até bordar essa abinha também, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal, deixar o like nesse vídeo e, claro, ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo, vamos lá! Então, pra gente começar aqui, eu coloquei 2 camadas de TNT 40, ou você pode usar também o TNT 80, não tem problema, tá? Da forma que você quiser. Se você usar 80, você vai usar uma camada, usando 40, você usa 2 camadas. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a marcação do local que vai ser bordado essa aba. Agora que fez a marcação, eu já tô aqui, ó, com um pedacinho de tecido estruturado na manta R2 Poly 200. E esse tecido aqui, gente, não é linho, tá? Ele é um tricoline trama que imita linho. Os tecidos que eu vou usar também nesse vídeo são lá da minha parceira da loja Líder Tecidos, que eu também vou deixar o site aqui abaixo desse vídeo. Eu já cortei um pouquinho maior do que eu sei que é o tamanho do bordado. E agora eu vou posicionar aqui em cima, bem de onde fez a marcação. Vou verificar se toda a área da marcação tá coberta pela manta com tecido e agora a gente vai prender essa manta e esse tecido aqui nesse TNT. Vamos lá. Agora que já prendeu, então o meu sanduichinho aqui, ó, de manta com tecido já tá preso no TNT, a gente vai continuar com o bordado. Meninas, agora finalizou aqui essa parte do bordado dentro da abinha. Então agora o que a gente tem que fazer? Agora eu vou colocar um tecidinho aqui atrás, vou prender aqui com eu gosto sempre de colocar, gente, esparadrapo, tá? Eu não uso fita crepe porque eu acho que a fita crepe ela prende menos. Então, depois que eu comecei a usar esparadrapo, eu achei assim que ele fica bem mais firme. Então, compra esse rolinho ou grande, compensa até mais, né? E esse aqui a gente usa várias vezes. Eu tô colocando aqui agora um novinho pra você, mas depois eu deixo ele preso ali na mesa e a gente usa ele muito tempo, tá? Dá pra usar com várias peças. E aí, agora, nesse momento, o que eu vou fazer antes de colocar aqui? Eu vou trocar a minha bobina. Eu tava usando a linha branca, tá? Eu tava usando uma linha 150 e agora eu vou colocar a linha da mesma cor que vai ser o meu acabamento, que é essa linha verde aqui. Eu sempre falo com as minhas alunas que não é o ideal a gente usar a linha de bordado, que é essa trilobal, aqui na caixinha de bobina, mas eu uso somente nesses casos para fazer os acabamentos aqui em tags, ou em chaveiros, ou em abinhas. Essa cor aqui é a mesma que vai ser todo o acabamento de volta. Então, eu já vou trocar ela aqui. Vou posicionar novamente meu bastidor. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui prendendo esse tecido de baixo com uma costura um pouquinho mais reforçada. Ele vai prender esse tecido e aí eu vou tirar, vou recortar e vou voltar para a máquina para fazer o acabamento. Vocês estão vendo que agora, inclusive, é uma costura tripla. É uma costura mais grossa que tá fazendo agora, tá? Porque ela tem que ser mais reforçada porque agora eu vou recortar. Então, agora a gente vai esperar finalizar. Eu vou levar para a mesa, vou cortar todo esse excesso de manta com tecido e o excesso de tecido de trás e vou voltar aqui para vocês verem como que tá ficando. Agora, meninas, eu recortei, tá bem rentinho. Lembrando que o segredo é recortar rente.
mas não deixar que a tesoura corte a costura, né? Não recorte a linha. E agora eu vou posicionar ela aqui, vou trocar aqui a minha linha para a cor que eu quero finalizar, que nesse caso é o verde. Vou fazer todo em verde em volta e aí ela vai simplesmente agora fazer essa finalização aqui do bordado, tá? E depois, inclusive, ela vai fazer também uma marcação em cima para que eu possa recortar o restante do tecido atrás. Vocês viram aqui pela sombra que ficou? Mas agora vai fazer esse preenchimento aqui, eu já volto para mostrar para vocês. Agora, gente, finalizou. Ele vai só fazer uma marcação ali em cima para eu poder fazer o recorte do tecido que ficou ali em cima e a aba tá toda pronta. E agora a gente vai lá para a máquina para poder costurar essa lindeza desse kit higiene. Então agora a gente vai começar aqui a montagem do nosso kit higiene de escovinha de dente. Vou passar a lista de materiais para você. A gente vai usar a abinha que eu acabei de bordar. Olha como ela fica linda, toda acabadinha atrás, bem lindinha. Eu tô usando aqui também, meninas, um pedaço, né? Na verdade, eu usei manta e 2 tecidos. Então aqui eu fiz um sanduichinho de tecido, manta e tecido. Eu tô usando a manta R2 Poly 200. Aqui eu quiltei, depois que eu quiltei, eu refilei no tamanho de 15 por 25, então você vai usar um pedaço quiltado desse tamanho. Se você tem alguma dificuldade em fazer quilt, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, com outro vídeo aqui do YouTube também, que eu te ensino a fazer o quilt perfeito na sua peça, é bem bacana. Então aqui eu tô usando, não esqueçam, um sanduichinho, aqui dá pra vocês verem melhor, tecido, manta R2 tecido, eu passei tudo no ferro, depois fiz o quilt que ficou frente e trás no quilt, tá? Aqui eu vou utilizar também um pedaço de plástico cristal, esse pedaço aqui tem aproximadamente 17 por 27, que eu corto ele um pouquinho maior do que a peça que eu vou fazer. E um pedaço de plástico aqui translúcido também, que também mede 27 por 17, tá bom? Vou utilizar esses aqui. A gente vai utilizar aqui viés, então eu tô usando viés industrial, esse é o de 3,5. E eu vou usar aqui um joguinho também, gente, de botões Ritas, tá? Pra gente poder finalizar e, claro, a nossa tesoura. Agora vamos começar a confecção da peça. Aqui, gente, é muito simples, tá? Eu já tô com o meu material cortado, como eu falei pra vocês. Eu vou pegar esse plástico cristal aqui e eu vou costurar ele em toda a volta, fazendo aqui como fosse uma impermeabilização na parte de dentro da minha peça. Então essa daqui é a parte que vai ficar pra dentro. Aqui, como o quilt tá bem igual, não tem muita diferença. Mas se você for fazer um lado com tecido estampado e às vezes por dentro com um tecido mais claro, numa cor diferente, você não esqueça que isso aqui, essa impermeabilização, esse forro aqui com o plástico cristal, a gente tá fazendo na parte de dentro da peça. Então aqui eu vou costurar ele, vou alinhar bem aqui, vou costurar. Lembrando também, gente, que eu tô usando aqui calcador de teflon, tá? Porque senão, infelizmente, o material tende a agarrar se você estiver costurando o plástico. Então aqui estou usando o calcador de teflon. Então aqui, ó, a gente vai fazendo a costura. Depois que eu faço aqui, eu já gosto de vir aqui por esse lado. Eu acho que escorrega mais fácil. Só a primeira parte que geralmente eu faço aqui pela parte da frente. Vou posicionando para ele não ficar dobrado. Em todas as pontas eu dou um retrocesso. E aqui eu já vou finalizar. Depois que eu faço isso aqui, ó, a minha parte de dentro tá toda com plástico. Depois que eu finalizei, eu vou cortar o excesso aqui do meu plástico cristal. Vou cortar esse excesso, vai ficar para as laterais, para cima eu vou fazer o corte, e aqui para cima não ficou. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu plástico translúcido, gente, e eu vou passar um viezinho aqui nele, tá? Lembrando que o translúcido eu uso com a parte que é uma parte mais áspera para fora, e a parte mais lisinha fica para dentro, tá? Então aqui eu vou passar o viés, eu vou só dobrar o viés aqui, ó. E vou começar aqui com o encaixe e vou passar aqui bem na beiradinha.
Pronto, feito isso, nessa peça aqui a gente não vai usar zíper, tá? Que a intenção é diminuir o custo mesmo da peça. Então, por esse motivo, a gente vai fazer uma peça sem zíper, tá? Só dessa forma aqui. Pronto, aqui agora, gente, que eu finalizei, eu vou agora costurar essa parte aqui do plástico aqui na frente, tá? Então, eu deixo aqui mais ou menos um dedinho de cada lado em cima. Não tem necessidade de medir. Se você se sentir à vontade, você pode medir. Eu não vejo necessidade. Aqui eu prendo de um lado, eu estico bem aqui, ó. Eu prendi aqui de um lado. Agora eu estico bem, vejo a distância do outro lado, como eu falei, geralmente um dedinho. Aqui eu procuro cada vez sempre simplificar assim a costura para você, sem muita medida, sem muita coisa. Você pode também, caso você queira, colocar mais para baixo um pouquinho. Aqui é só pra gente ter uma base, tá? Mas você pode colocar ele mais baixo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou virar aqui ao contrário. E vou vir aqui e fazer essa costura, sempre esticando a minha peça para ela não franzir, não ficar torta nem nada. Aqui, ó. Sempre passando a mão nela aqui. Depois que eu recortei todo o excesso, já tá, né, praticamente quase finalizando. Agora eu vou colocar a nossa abinha aqui na frente. Como que eu vou fazer? Aqui eu vou dobrar ao meio, dessa forma aqui, e vou fazer aqui uma marcação do meio, unindo bem as pontinhas aqui para ficar bem certinho. E vou dar um piquezinho aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu achei o meu meio da minha peça. E vou fazer a mesma coisa aqui na abinha. Vou dobrar aqui e vou dar um piquezinho assim, só para achar mesmo aqui o meu meio. E aí depois disso eu vou posicionar aqui meio com meio. E o pulo do gato, sempre quando a gente vai utilizar uma peça que você tem que medir no meio, uma aba, qualquer coisa que seja, você começar a costurar do meio para cá, depois do outro meio para cá. Porque por mais que você acerte o meio, se você começar a costurar daqui, a chance dele fazer isso aqui é muito grande, dele sair da posição. Então eu sempre coloco na posição que eu procuro, que eu quero, que eu marquei. Alinho bem certinho aqui, ó. E eu vou passar uma costurinha do meio até aqui o final. Dessa forma, agora eu viro a peça e passo da outra metade para lá. Pronto, gente, agora a nossa peça tá quase finalizada. Olha que fofura, nossa peça tá quase finalizada. E agora a gente vai passar o viés nessa peça, vamos lá? Aqui agora eu vou dar início à passagem do viés. Eu vou iniciar aqui abrindo o viés e dobrando essa ponta aqui pra dentro, para que a gente inicie a passagem dele. E eu sempre começo, gente, pela parte de baixo, tá? Então, aqui tá a parte de cima, ó, aqui na frente. Eu vou começar aqui pela parte de baixo e por trás, que a gente vai rebater pela frente para ele ficar mais bonitinho. Lembrando também que o viés, a gente sempre vai passar a costura em cima aqui da dobra dele, tá? Nem mais para dentro, nem mais para fora. Chegando aqui perto do cantinho, eu não chego até todo o final. Eu venho aqui, dou a minha dobrinha para cima e dou a minha dobrinha para baixo. E aqui eu continuo. E aí, gente, eu não pego desse início, não. Eu pego aqui, ó, de onde ele começa a não pegar nessa parte de trás aqui mais, ó. Vocês estão vendo aqui essa dobra que eu fiz aqui? Eu não começo daqui, eu começo daqui, de onde tá essa marcaçãozinha aqui, ó, de onde eu vejo que tem o tecido dobrado para baixo. Dou o retrocesso e inicio aqui a passagem. E vou fazer dessa mesma forma nos 4 cantinhos. Aqui a gente já está finalizando. Eu passo um pouquinho aqui para frente a costura
E agora eu vou recortar. E agora a gente vai rebater esse viés. A gente vai virar todo esse viés aqui pra frente. A gente vai começar aqui pela parte que a gente iniciou, colocando sempre aqui, gente, em cima de onde foi a nossa costura, para tampar essa costura, nem muito para cima, nem muito para baixo, mas cobrindo de uma forma que essa próxima costura passe aqui em cima dela. Então, a gente inicia aqui. Com um retrocesso. E aqui, olha, eu já vou puxando, deixando aqui o meu cantinho quadrado para subir aqui o meu cantinho mitrado, tá? Então, aqui, ó, dou continuidade aqui. Cheguei aqui em cima do meu pontinho, só levanto o pezinho e continuo aqui a passagem tranquilamente, tá? Aqui eu vou fazer da mesma forma, olha. Eu estico aqui e depois eu dobro aqui em cima. Gente, essa forma de passar o viés rebatido foi a forma que eu achei mais fácil, deixando aquele espacinho para poder costurar. Aqui eu dei um pontinho a mais, vou voltar. Para poder costurar. Eu acho que dessa forma, de todos os testes que eu já fiz, foi a forma que o cantinho mitrado ficou mais bonito, tá? Então, pra mim, foi o que funcionou mais. Foi fazer daquela forma que eu mostrei pra vocês. Eu deixo um espacinho antes de chegar na beiradinha do cantinho e depois, aqui, ó, e depois, na hora que eu vou continuar ali a costura, eu também não começo exatamente da dobra. Eu deixo ali um espacinho. Então, pra mim, isso funcionou e muito, tá? Então, o viés, gente, ele é uma adaptação, né, do que você dá mais certo para você fazer, do que você consegue fazer. Então, assim, eu gostei demais de fazer dessa forma, tá? Aqui, tá vendo? É super rapidinho. A gente já está finalizando. E na hora que eu finalizar tudo aqui, gente, a única coisa vai ser a gente bater aqui esse botãozinho Ritas nele, tá? Que aí você usa o seu balancinho, ou se você tiver aquele alicatinho de mão, tá? De fazer o fechamento, da forma que você achar melhor. E você pode utilizar, aqui eu finalizei, ó. Aqui, ó, e ficou dessa forma que a gente vai colocar a nossa toalhinha, a nossa pasta, a nossa escova, lembrando que ele é impermeável por dentro. E aqui eu vou bater o botãozinho e venho mostrar pra vocês. Lembrando que aqui também a gente pode colocar aquele botãozinho imã, aquele que tem aquela cabecinha fechada aqui, fica bem bacana também. Eu até procurei, porque o aqui da Ateliê acabou, eu tinha comprado lá na JJ quando eu fui na feira, mas o meu acabou. Então, por isso que eu vou colocar um Ritas aqui. E ficou dessa forma aqui atrás, ó. E aqui na frente. Aqui ele não é impermeável, gente, porque aqui ele pode ser lavado. Aqui dentro que é mais complicado, porque aqui geralmente vai colocar a escova de dente molhada, né? Enfim, por isso que por dentro eu fiz impermeável. Mas olha só que lindeza. Agora vamos bater o botão e eu vou mostrar pra vocês o resultado final prontinho.